Boa noite a todos. Vamos dar início aqui a mais um estudo do canal Projeto Boa Nova. Bom, hoje a gente vai fazer o estudo do livro Jesus no Lar. Para quem viu o vídeo introdutório, um dos objetivos nosso é o resgate do cristianismo primitivo. E esse resgate é possível via o Consolador Prometido. No caso aqui, a gente vai utilizar para fazer o resgate do cristianismo primitivo, ou seja, buscar a essência daquilo que Jesus falou, no livro Jesus no Lar. Bom, esse livro ele foi psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo espírito Néio Lúcio. O que o Néio Lúcio fez? E hoje, nessa lição que a gente vai ler hoje, a gente vai conseguir observar muito bem isso. O Néio Lúcio ele foi nos arquivos espirituais da passagem de Jesus pela Terra e trouxe para a gente de presente a parábola do bom samaritano de maneira detalhada. Ela, se a gente compara a parábola do bom samaritano que foi ditada por Néio Lúcio com a parábola do bom samaritano que está no livro da Bíblia de Lucas, a gente vai conseguir perceber que a parábola do bom samaritano do livro Jesus no Lar, ela é mais completa, ela é mais ampla. Além disso, no culto no lar da casa de Simão Pedro, Tadeu surge com uma dúvida que a gente vai ver aqui, e aí esse assunto acontece novamente naquela noite, para que a lógica da caridade seja explicada de maneira mais detalhada por Jesus. Então, na lição de hoje, nós vamos fazer o resgate desse cristianismo primitivo, especificamente no dia em que foi ditada na terra a parábola do bom samaritano. A gente vai conseguir analisar de maneira mais detalhada essa lógica da caridade que está intrínseca na parábola do bom samaritano, ditada por Jesus há mais ou menos 2020 anos atrás. Sejam bem-vindos ao estudo dessa noite. Bom, então iniciamos aqui o estudo do capítulo 29 do livro Jesus no Lar. O título do capítulo é A Parábola Relembrada. Então vamos relembrar a parábola aqui. Conta aqui o Néio Lúcio que depois da parábola do bom samaritano, à noite, em casa de Simão Pedro, Tadeu, um dos apóstolos, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre que fosse mais explícito no ensinamento, e Jesus, com a espontaneidade habitual, falou: um homem enfermo jazia no chão em esgares de sofrimento às portas de grande cidade, assistido por pequena massa popular menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano de coração generoso. Em seu carro, apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata que um rapazelho de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei, um advogado, que, alegando serviços prementes, prometeu enviar às autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote, que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo.
para quem não conhece a palavra exortou, procurou convencer, ou seja, né, ele não ajudou aquela pessoa necessitada e tentou convencer outras pessoas a ajudar. Depois dele surgiu de relance respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades de sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Minutos depois, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido sob o pretexto de que a oportunidade não lhe era favorável. Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa, que, condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema de assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor, evadido do cárcere, e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó, quando surgiu ali velho publicano considerado de má vida, por não adorar o Senhor segundo as regras dos fariseus. Só para a gente entender aqui, fariseu, membro de uma seita de judeus que ostentava grande santidade exterior em sua vida, é o que está no dicionário. E publicano é o cobrador de impostos. Ou seja, na parábola aqui, só fazendo um parêntese, Jesus listou aqui várias pessoas que, de maneira externa, parecem ser muito boas, né? Ele falou do romano de coração generoso, falou do escriba da lei, ou seja, do advogado que para a sociedade defende a justiça, do sacerdote, né, daquele que fala sobre a palavra do mestre, de uma respeitável senhora, de um grande juiz, de um mercador de bolsas, e todos esses, nenhum deles conseguiu fazer a caridade, como Jesus falou aqui, a caridade legítima, né? Mas esse aqui, publicano, cobrador de impostos, que ninguém gostava, né? Fariseu, que não adorava a Deus como todo mundo achava que deveria ser. Esse sim, né? Aí vamos entrar na história dele aqui. Com espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou-o e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo. Então, acabou aqui, né, a parábola, e aí voltaram lá para o culto no lar. E aí, Tadeu, em sua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Ah, sim, sem dúvida, exclamou Tadeu, bem-humorado. Embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porquanto, além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou. Então, faze tu o mesmo. A caridade, por substitutos,
é indiscutivelmente honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e mais seguro de todos. Bem, meus amigos, essa é a parábola do bom samaritano, retirada dos arquivos espirituais que nos foi trazida pelo Consolador prometido, pelas mãos do médium Francisco Cândido Xavier e pelo ditado do Espírito Nélio Lúcio. Amplia a nossa visão desse Jesus, desse guia e modelo da humanidade, que nos serve de parâmetro para que a gente possa chegar ao máximo grau de perfeição aqui na Terra. Bom, essa questão da caridade, da capacidade que a gente tem que ter de nos colocarmos no lugar das outras pessoas, merece aqui um estudo um pouco mais aprofundado, e eu vou utilizar esse tempinho aqui do vídeo para a gente fazer esse estudo um pouco mais aprofundado. As atividades de liderança, as atividades de relação direta com doentes, as profissões em que nós temos um contato direto com as pessoas, essas pessoas devem prestar muita atenção, e quando a gente estiver nessas posições, devemos prestar muita atenção nessa lógica da caridade que Jesus tenta nos ensinar. Porque a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros é algo extremamente valorizado pela lei de Deus. E aprender a se colocar no lugar do outro é o segundo mandamento da lei de Deus. Então, perceber o tamanho dessa capacidade, dessa virtude que nós temos que ter, é estarmos cada vez mais próximos dessa lei divina, perfeita e imutável. E para a gente aprender um pouco sobre isso, eu queria pegar aqui o Livro dos Espíritos, Kardec, 1857, no capítulo de Caridade e Amor ao Próximo. A pergunta 886, ela casa muito bem com essa lógica da caridade que Jesus tentou explicar para a gente na parábola do bom samaritano. Então Kardec, ele pergunta assim para os espíritos. Olha que pergunta interessante. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Olha que pergunta inteligente essa do Kardec, porque ele quer saber dos espíritos, do Consolador prometido, como é a caridade aos olhos de Jesus, aos olhos da perfeição de Jesus. Olha o que os espíritos responderam. Benevolência para com todos. Mas o que é benevolência? Disposição benévola do ânimo, bondade, afeto, benignidade, vontade de fazer o bem, ou seja, vontade de fazer o bem para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros. O que é indulgência? Atenuação da gravidade de uma falta, perdão das ofensas. Ou seja, essa pequena frase é a tradução de acordo com Jesus entende a caridade. Muito bacana a gente interpretar a caridade dessa maneira aqui. Bom, eu queria, para terminar aqui, pegar mais uma passagem agora do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entender um pouco a lógica da caridade. Eu acho que é bacana que a gente estude o contrário da caridade, que é o egoísmo. Então vamos ver aqui o que os Espíritos falaram um pouco sobre o egoísmo.
e é um item que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Estamos estudando aqui, junto com o Consolador Prometido, a segunda lei de Deus. E não entender essa lei é estar trilhando no caminho do maior obstáculo à felicidade dos homens, conforme diz os Espíritos a Kardec. Então, para a gente finalizar esse estudo e entender essa caridade conforme a lógica de Jesus, agora que a gente já entendeu a caridade segundo o que o Livro dos Espíritos explica para a gente, e entendeu a anticaridade, que é o egoísmo, que a gente foi lá estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero terminar esse estudo aqui com a frase de Jesus para Tadeu, que a gente já leu lá no finalzinho da passagem da parábola do bom samaritano, para a gente refletir bastante aqui sobre essa caridade. Então, faze tu mesmo a caridade por substitutos, indiscutivelmente é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e mais seguro de todos. Então, se queremos praticar a segunda lei de Deus da maneira mais pura possível, que aprendamos com Jesus a assumir as rédeas e as responsabilidades que nos cabem e fazer para com os nossos próximos a caridade, segundo nos ensinou Jesus nesse texto do Jesus do Lar. É muito interessante que a gente faça uma análise aqui sobre a lógica do mundo de regeneração, sobre aquilo que a gente conversou em ser mais bons do que ruins, porque às vezes as pessoas vestem as máscaras, né? E essa máscara faz com que ela engane a ela mesma. E essa não é a característica da pessoa que vai para o mundo de regeneração, porque a lógica de você ser mais bom do que ruim tem tudo a ver com a caridade legítima. Então, para as pessoas que querem efetivamente estudar, entender a verdade, entender a lei de Deus e colocá-las em prática, essa lição é muito importante. Essa lição é valiosíssima, porque Jesus está ensinando aqui para a gente que ele não vai ser enganado. A nossa máscara não vai enganar ele. Do mesmo jeito que na parábola do bom samaritano, o romano de coração generoso não conseguiu enganar. O escriba da lei, que para a sociedade é a representação da justiça, não enganou. O sacerdote, que somente vai lá na frente e fala sobre Jesus, como eu estou falando aqui, né? Só isso aqui também não resolve. A respeitável senhora também, na hora de fazer a caridade, não deu muito certo o histórico de respeitável dela. O grande juiz, né, que aos olhos da sociedade, né,
faz e acontece, não resolveu também muita coisa aqui na hora da caridade legítima. Mas, para ser bem incisivo, Jesus colocou aqui um publicano, cobrador de impostos, que todo mundo não gostava dele. Quem que gosta de pagar imposto, né? Isso não mudou desde lá de trás até hoje. E fariseu ainda, né? Que aos olhos da maioria das pessoas daquela época, louvava a Deus de maneira não muito convencional, né? No politicamente correto, ele não fazia, mas ele fazia a seu modo, né? E foi ele que fez a caridade legítima, foi ele que fez a caridade real. Então, essa observação, essa análise em cima dessas máscaras que a gente veste e que às vezes a gente mesmo se engana de que nós estamos praticando a caridade legítima, isso se a gente já se disponibilizou a querer fazer a caridade, né? Não se engane, meus amigos. A caridade legítima, a capacidade de nos colocar no lugar das outras pessoas, né? Entender a dificuldade dos outros, isso vale muito para a gente. E nós estamos na última hora. Somos os trabalhadores da última hora. Estamos à beira da passagem do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Esses espíritos que tentam enganar, não a Deus, mas enganam a si mesmos, não vão continuar na Terra. Então, para essas pessoas que querem efetivamente transformar a si mesmos em pessoas do mundo de regeneração, em pessoas efetivamente boas, aptas a morar no mundo de regeneração, tomemos esse cuidado de fazer a caridade legítima, de preferência com as próprias mãos. Espero que essa noite, depois de, ou nesse dia, não sei a hora que vocês estão vendo essa mensagem, né? Que a gente se faça essa pergunta. Estamos sendo caridosos? Qual é a caridade que a gente está fazendo? É a caridade legítima ou é a caridade conforme essas pessoas aqui que Jesus listou para a gente? Que por fora parece que são boas, mas na hora de fazer efetivamente a caridade, se esquiva dela e deixa para que um outro faça, né? Que um substituto faça. Qual é essa caridade que nós estamos praticando no nosso dia a dia? Fica aí a reflexão para que a gente faça após essa lição em que Jesus e o Consolador Prometido trouxe para a gente esclarecimentos valiosíssimos dessas verdades divinas que estamos aqui tentando aprender nessa noite. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tenham todos uma boa noite. Até o próximo vídeo. Abraço.